Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro TorreCast. Eu me chamo Felipe, sou pastor da Igreja Batista Torre Forte, em Campos dos Goytacazes, e toda semana nós vamos estar aqui com um convidado diferente, trazendo histórias, testemunhos, algo para edificar a nossa vida, fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Eu vou estar ao lado sempre da minha querida amiga Vitória Calil. Nós vamos estar juntos aqui nesse podcast. Só que hoje, como é o primeiro, nós vamos nos apresentar para que vocês conheçam a gente. Então, eu vou entrevistar a Vitória, Vitória vai me entrevistar e vocês vão saber um pouquinho das nossas vidas. Conta pra gente como é que você foi parar na igreja, como que você conheceu Jesus? Eu me converti há 10 anos, em 2013. Como que foi a minha conversão? Eu vivi uma vida de um jovem normal, relacionamentos, namoradas, saía, boate. Eu passei no concurso público muito cedo, com 23 anos. Hoje eu sou bombeiro militar. Eu entrei no concurso com 23 anos de idade. E a partir daí era festa, boate, balada, viagem, namoradas. Vivia nessa vida. Até que eu conheci uma amiga minha, chamada Kiki. Hoje ela mora até em João Pessoa, na Paraíba. Kiki sempre me chamava para célula, sempre me chamava. Ela tinha uns 3 anos, ela ficou durante uns 3 anos me chamando para célula toda semana e eu não ia. Tá vendo? A persistência em convidar a pessoa para ir pra célula. É verdade. Kiki toda terça mandava mensagem: Lipinho, vamos na célula hoje? Era assim, parece que era Lipinho, vamos na célula hoje? E foram 3 anos ela me mandando mensagem, até que eu fui um dia na célula. Comecei a ir na célula, era dia de terça-feira, e eu chegava naquela célula, sentava, escutava a palavra ali que eu estava escutando e ia embora. Eu não orava, não falava nada, parecia que entrava, sentava e ia embora da célula. E fiquei assim na célula durante uns 5 anos, mais ou menos. Toda terça-feira eu estava naquela célula, até conhecia as pessoas, mas... No caso, essa célula não era da... Não é da nossa igreja, não. Era uma outra célula. O líder era Paulão, um homem muito querido, um homem de Deus. Paulão, Patrícia, eram os líderes. E aí, toda terça-feira eu ia nessa célula, só que eu não mudei minha vida. Eu só inseri a rotina da célula. Tanto que tem um bar aqui chamado Deck, e toda terça-feira tinha dobradinha de chopp nesse bar. E aí eu tava na célula, terminava a célula umas 9h30, 10 horas mais ou menos, eu ia pro Deck, a pé mesmo, que era muito perto, e já ia pra dobradinha de chopp. Até que eu vivi um momento de sofrimento na minha vida. Esse momento de sofrimento foi fundamental para a minha conversão. Eu ia na célula, tinha uma namorada, e essa namorada, ela terminou comigo. E hoje eu entendo que eu entrei em depressão. Eu chorava todo dia, era um sofrimento terrível que eu vivi por conta do término daquele relacionamento. E aí eu comecei a buscar muito a Deus. Eu comecei a ficar desesperado, querendo mais de Deus, porque toda vez que eu li a Bíblia, que aí eu comecei a ler a Bíblia, toda vez que eu li a Bíblia, toda vez que eu assisti um programa de TV, Apóstolo Valdomiro, R.R. Soares, Canção Nova, Fábio de Mello, Bispo Macedo, qualquer coisa desses programas que passam na televisão. Você estava aceitando. Eu estava me enchendo daquilo ali e aquilo me gerava uma paz. E eu não conseguia entender por que eu estava sofrendo tanto por aquela namorada. Porque, eu não sei, eu já tinha tido umas 10 namoradas antes dela. Então já tinham passado por vários términos já. Só que aquele estava doendo muito, eu estava sofrendo muito, eu não estava conseguindo entender. Só que hoje eu entendo que Deus estava utilizando aquela dor para que eu conhecesse Ele. Então foi ali que eu conheci Jesus Cristo. Sim. Ali eu conheci Jesus face a face. Eu era da igreja católica, mas muito mal ia numa missa, alguma coisa do tipo. E ali realmente foi um encontro face a face que eu tive com Jesus Cristo. E eu me converti. Eu considero minha conversão uma noite de célula. Eu lembro que foi em novembro de 2013, se eu não estou enganado. E, nossa, eu chorava tanto e era uma presença tanta de Jesus naquela célula que eu mesmo quase nunca falava. Aquele dia eu falei, gente, eu sempre escutei vocês falando sobre conversão e eu não sabia o que era isso, nem sabia se eu ia passar por isso, porque eu já sabia quem era Jesus, só que, aí eu falei lá, só que hoje eu estou me convertendo. Eu tenho certeza que agora eu me converti a Jesus Cristo. Assim, me apaixonei loucamente por Jesus Cristo. Mas isso ainda era na outra célula? Na outra célula. Só que aí, por eu ser bombeiro, eu tinha uma outra amiga chamada Kissila.
que trabalhava comigo no Bombeiro, que já era convertida, que já era líder de célula da nossa igreja hoje, que é da Igreja Batista Torre Forte. E tinha o pastor Jean Assunção, que é bombeiro também, e ele também era dessa igreja, ele liderava a Kisla. E eles me convidaram para ir na célula de Assunção, que era uma célula da Igreja Batista Torre Forte, que hoje é a nossa igreja. E aí eu comecei a ir nas duas células. A minha fome era tão grande que eu ia nas duas células. Eu ia terça na célula que eu sempre fui durante 6 anos lá, e eu ia quinta, se eu não estou enganado, na célula do pastor Jean. Então eu fiquei indo nessas duas células, e aí eles me convidaram para ir na igreja também. Aí eu comecei na Igreja Batista Torre Forte e aí segui nesse caminho. Me batizei lá. Você não frequentava os cultos da outra igreja? Não. Ainda? Não frequentava os cultos da Só outra ia igreja. pra célula. Cara, aconteceu um episódio muito engraçado na outra igreja. Eu não vou poder contar qual é a igreja que eu ia. Mas eu comecei a ir na igreja lá da outra célula. E aí eu escutava o pastor falando lá, você tem que largar pornografia, você tem que largar isso, você tem que largar tal coisa e tal. E eu quieto ali na minha, escutando. Até que um dia, terminou o culto, eu fiquei na porta da igreja, todo mundo ficava na porta da igreja, eu fiquei na porta da igreja conversando com um amigo meu que era médico. O pastor vem e fica conversando nós três. E aí o meu amigo vira pro pastor e fala assim, pastor, e aí? E os exames, como é que estão? E o colesterol, não sei o quê. Ele, olha, os exames deu todos bons, só o colesterol tá muito alto, porque a gordura de picanha, da picanha, eu não vou largar, eu vou continuar comendo. Aí eu falei, olha, eu tenho que parar de ver pornografia. E esse cara, esse pastor, a gordura da picanha ele não larga. As taxas estão tudo altas e a gordura da picanha ele não larga. Cara, não voltei nunca mais na igreja. Por conta dessa história. Claro que eu era muito maturo, foi uma decisão assim, abrupta, digamos assim. Mas eu poderia ter mais misericórdia do pastor. Poderia. Mas também não deixa de passar pra gente como que é o exemplo, né? Como que tá de púlpito, né? Cobrando uma conduta, quando na verdade não tá fazendo aquilo. Você tá entendendo? Então, eu nunca mais fui nessa igreja. Não entrei mais na igreja. E aí comecei a ir na Igreja Batista Torre Forte, que é a igreja que eu tô até hoje. A melhor forma de você espalhar o evangelho, na verdade, é você vivendo, né, praticando aquilo que você está falando. Exatamente. Então, ver como isso deu um impacto em você. Tem até alguma frase que fala assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Acho que é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então é isso, eu me batizei na igreja, me tornei líder de célula também na igreja, multipliquei, eu era da célula do pastor Jean, depois eu fiquei com a minha célula, junto com ela de casa. Esperei a mulher da minha vida, passei pelos relacionamentos santos que você cristão que você está passando, eu passei também. E hoje sou casado com Zisna, há 8 anos, sou pastor da igreja. E estou aqui nesse podcast. Muito legal. E lá atrás, você é um pastor, na verdade, desde o início que eu vou para a igreja, você sempre levantou muito a questão da paternidade, de como isso impacta no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em reconhecer Deus como pai, justamente por traumas que tiveram com o pai aqui terreno, né? Sim. E você teve essas condutas, como que eu posso falar isso? Vários namoros, né? Esse lado mulherengo de ser despertado através de uma história com seu pai. Conta pra gente como é que isso aconteceu. Sim. Eu era um pré-adolescente muito tranquilo. 12, 13, 14 anos. Fui perder minha virgindade com 17 anos de idade. Isso para homem é considerado uma idade já alta, tarde, né? E eu era muito tranquilo, menino caseiro, que só ficava em casa tudo. Só que eu escutava muitas palavras de rejeição do meu pai. Eu me lembro... Tipo, eu passava de ano, aí chegava com meu pai feliz, contando que eu tinha passado de ano, e ele falava, isso é mais do que a sua obrigação, entendeu? Eram palavras duras. Apesar de meu pai ser um cara maravilhoso, minha mãe também, eles são casados até hoje, são da nossa igreja, batizados e tudo, mas eu escutei essas palavras muito duras, mas eu via ali no meu dia a dia, até de adolescente, um desejo de agradar meu pai. Um desejo de ser reconhecido, um desejo de que meu pai olhasse para mim. E isso não acontecia. Até que, em determinado momento, com 16 anos, eu já dirigia carro, tudo. Eu fui chegar na casa da minha avó com o carro e eu fui olhar para uma mulher que estava no ponto de ônibus, na frente da casa da minha avó, uma mulher bonita. E eu peguei e bati o carro no muro. Quebrou a grade, amassou o capô ali e tal, escangalhei um pouco a frente do carro.
Meu pai tinha uma oficina que consertava carro. Eu peguei o carro, fui levar quebrado na oficina do meu pai. Quando eu chego na rua, assim, da oficina, meu pai já me viu, já viu que o carro estava quebrado de longe. Ele já veio abrindo os braços, xingando, o que você fez, quebrou o carro, tal. E aí eu desci, ele virou e me perguntou, o que você fez, o que você arrumou, que você quebrou esse carro? Eu falei, não, tinha uma mulher no ponto de ônibus, na frente da casa de vovó, eu me distraí olhando para a mulher, perdi o controle e bati no carro. E meu pai falou uma frase que mudou minha vida, para pior. Ele virou e falou assim, se foi isso não tem problema não. Eu vi ali que o fato de eu ter olhado para uma mulher, o fato de eu ter batido um carro que quebrou a frente do carro, ia ser tranquilo, tá de boa, porque foi olhando para uma mulher. E a partir daquele momento, eu comecei a correr atrás de mulher de uma maneira que eu não tinha, que eu não fazia. Como eu disse, eu era um jovem muito tranquilo. E aí eu passei a seguir uma vida tendo cada vez mais namorada, que elas fossem mais bonitas. Eu sempre queria estar ficando com um monte de menina, trocando elas sempre para agradar meu pai. Porque eu via que meu pai achava bonito, cada hora eu chegando com uma menina diferente. Ele gostava na rua, quando eu estava com os amigos dele, Felipe tá cada hora com uma menina diferente. Eu encontrei uma maneira de agradar meu pai. Então eu segui nesse caminho. E mesmo eu não tendo uma índole muito promíscua, inclinada para isso, acabou se desenvolvendo, porque o pecado foi algo um pouco bom. Foi inconsciente, né? Assim, você acabar despertando isso. Sim. De querer agradar o seu pai. Não foi uma coisa que você pensava no seu pai. Não. Aí eu fui despertado para esse lado. Você descobriu que era por causa disso bem depois. Bem depois que eu descobri que eu me tornei mulherengo, sim. Isso. Sim. Depois que eu me converti, na verdade. Porque depois que a gente se converte, né, quem não nasceu em lar cristão, traz muita marca, muita ferida, muita marca. Às vezes a pessoa que nasce já traz, mas quem não traz, quem não era cristão, quem vem do mundo, digamos assim, como a gente fala, traz muita ferida, muito trauma, muita rejeição, abuso, traição, muita coisa. E aí a gente vai compreendendo melhor todas as coisas ao longo da caminhada. O Espírito Santo vai trazendo cura, vai trazendo entendimento, vai revelando todas as coisas, o porquê das coisas, e a gente vai conseguindo entender, vai conseguindo perdoar os nossos ofensores ou abusadores. É isso que eu ia perguntar, na verdade. Como é que foi para você ter misericórdia depois da vida do seu pai, que você se converteu? E como é que foi trazer ele para esse lado? Como é que foi para ele também reconhecer o que com uma frase ali ele acabou despertando em você? Muito bom essa pergunta. No discipulado com o pastor Jean, ele é meu discipulador. No discipulado com o pastor Jean, a gente foi identificando na nossa caminhada que era necessário eu ter uma conversa sobre isso com meu pai. Uma conversa sobre tudo que ele fez, uma conversa sobre as feridas que eu recebi. Era necessário escutar um pedido de perdão do meu pai, entendeu? Apesar de eu já ter perdoado, que eu já tinha perdoado, alguma coisa ali no mundo espiritual ia ser restaurada a partir do momento que o meu pai me pedisse perdão. E um dia sentei com meu pai e minha mãe, falei isso tudo com eles, pedi perdão, porque eu fui um filho extremamente rebelde, não valorizava meus pais, não honrava meus pais, e expliquei o porquê que eu era rebelde, por conta dessas palavras de rejeição que eu tinha escutado. E ali o meu pai me abraçou e me pediu perdão. E eu lembro da frase do meu pai até hoje. E a frase dele foi assim: filho, me perdoa, eu não sabia que eu estava te fazendo mal. E ali eu tenho certeza que algo foi restaurado no relacionamento entre eu e meu pai. Então foi importante ter tido essa conversa para poder virar essa página. E hoje eu já perdoei meu pai está na igreja comigo, enfim, ele, minha mãe. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa que te causou mal nem sabe que ela causou esse impacto todo. Sim. E você também vem descobrir muito tempo depois que as coisas que aconteceram, na verdade, veio de uma raiz, né, de algo muito lá atrás. Isso é muito interessante. Exatamente. E hoje você trata muito isso com outras pessoas que chegam na igreja, né? Às vezes a gente tem a ideia, assim, de que o problema com a paternidade, de repente, foi necessariamente um pai ausente, né? Um pai ausente ali de dentro de casa, um pai que deixou a família e a criança foi criada só pela mãe e tal. Mas, na verdade, pode ser uma família com pai e mãe casados, mas que tem ali a ausência da paternidade, uma falta ali com a paternidade. Como que você faz de conversar isso, de reconhecer isso, ajudar a pessoa, no caso, a reconhecer que aquilo ali que ela tem é um problema com o pai, as dificuldades que ela traz
para o desenvolvimento com o relacionamento com Deus, na verdade tem essa raiz. Como que você traz isso, assim, no seu discipulado? Na verdade, cada caso é um caso e a gente é completamente dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos ajuda a identificar, ver, perceber, nas conversas, nos discipulados. As pessoas vão trazendo os traumas, as feridas, e o Espírito Santo vai direcionando todas as coisas, né? Mas uma coisa que eu falo sempre, até a gente conversa muito sobre isso, o Evangelho é simples demais. Tem até um livro, eu acho, tem um livro, eu tenho esse livro, eu não estou lembrando se é do Spurgeon ou se é do C.S. Lewis. O Evangelho puro e simples. O Evangelho é puro e simples. A gente pode, quando a gente olha para a sociedade hoje, existem um tanto de síndromes, fobias, tratamentos específicos para cada área, para cada ferida, para cada doença da alma, que eu acho excelente, são maravilhosos. Só que quando a gente traz isso para a Bíblia, quando a gente traz isso para ser tratado em discipulado, é uma coisa simples, porque as raízes estão numa rejeição e a cura está na paternidade de Deus. A cura está em Jesus Cristo. Então, pode ser o caso que for. O caso pode ser um abuso, o caso do outro pode ser droga, o caso que não teve pai, o outro o pai tinha, mas não amava, ou teve que começar a trabalhar muito novo, até tinha pai, mas não era um pai presente. Seja qual for a crise humana, quando a gente começa a entrar na alma das pessoas, conversar com as pessoas, na história das pessoas, a gente vai chegar numa raiz de rejeição, feridas por rejeição e abuso, e a cura só vai acontecer através de Jesus Cristo. Foi o que a gente conversou quando eu estava te entrevistando. As terapias, as medicações, a medicina são fundamentais, mas elas vão travar. Elas vão travar num lugar onde Cristo é a única pessoa que vai estar curando a alma dessa pessoa. E quando ele entra, ele faz assim. Nossa, é sensacional. Você enxerga tudo. Você enxerga tudo. Você enxerga tudo. É que nem um óculos. Teve até um quebra-gelo lá. O primeiro quebra-gelo que eu dei foi falando sobre isso. Sobre quando você conhece Jesus, quando o Espírito Santo vem, ele serve que nem um óculos e você começa a enxergar tudo que você estava vendo embaçado antes. Exatamente. Tudo está claro, louco, tudo está revelado. Hoje, depois de muitos anos, e é legal até que ele não revela tudo de uma vez. Eu lembro que a Assunção falava muito isso comigo. Ele falava que a nossa vida, a nossa história, como se fosse uma casa com vários cômodos escuros e bagunçados. Se Jesus Cristo acende todas as luzes de uma vez, a gente dá as costas e corre, porque é tanta bagunça, o negócio tá tão zoneado pra gente arrumar, que a gente corre. Então, Jesus é um cavalheiro, sabe? Ele é incrível. Ele acende o cômodo da sala, aí você vai arrumar a sala com calma. Ele vai te levar pro quarto, ele vai acender, ele vai te levar para outro local, ele vai acender. E hoje eu vejo, assim, a minha vida, como que... claro que eu acredito que a nossa paternidade, a gente vai levar uma vida toda, cada vez mais crescendo no amor, na paternidade, no relacionamento com Deus. Mas eu vejo assim, minha história está explicada. Eu sei a minha história. Tive feridas? Tive rejeição. Tive os complexos, existem, mas a história está clara. Como que é bom a gente saber toda a nossa história. Hoje eu ajo dessa maneira, eu sinto ciúme. Eu sou assim, eu sou muito ciumento. Eu sinto ciúme. Eu sinto ciúme, ele existe, ele é real, eu tenho que lidar com ele, mas eu sei de onde ele veio. Eu sei porque que ele está aqui dentro, entendeu? Eu tenho medo. Muitas vezes eu tenho medo de escuro, dependendo do lugar, eu tenho medo de escuro. Mas eu sei de onde veio o medo do escuro. Eu enfrento, mas eu sei de onde veio o medo do escuro. Eu sei como ele nasceu, quando ele começou. Então, entender a nossa história, mesmo que diariamente a gente vai ter que estar matando um leão por dia para se superar, para vencer, para romper, para estar falando publicamente, para estar pregando, seja lá o que for, diariamente a gente vai ter que estar rompendo as coisas, né, na nossa vida. Só que a gente sabe de onde veio, a gente sabe o que aconteceu, qual é a ferida que aconteceu, a gente sabe como que a gente tem que trazer Jesus para aquilo, como que a gente tem que vencer. Então, entender a história, conhecer a nossa história, nossa, é algo libertador. Muito bom. Libertador. Vamos para o nosso Agora em um Minuto? Vamos embora. Primeira pergunta. Qual que é a melhor parte de ser pastor? As ovelhas. Pastorear as pessoas. Ser o que Cristo foi. Entendeu? Chora. Saber que Cristo veio aqui para ensinar um ofício.
Foi o que ele ensinou. E entender que sua vida foi chamada para exercer o mesmo ofício que Cristo exerceu é um privilégio muito grande, sabe? Porque existem várias profissões e com certeza a gente pode ser reino, ser reflexo de Cristo em qualquer profissão. Mas entender que você tem o mesmo serviço que Jesus teve é bem legal. Legal. É bem legal. E como que foi o seu chamado para isso? Quando que você entendeu que você tinha chamado para ser pastor? A nossa igreja é uma igreja em células. A Igreja Batista Torre Forte é uma igreja em célula. Não é uma igreja com célula, não é uma igreja que tem célula, é uma igreja em célula. Por que eu estou falando isso no início? Porque o pastoreio começa na célula. No momento que você se tornar uma líder de célula, você vai se tornar uma pequena pastora, que é o que a gente chama. Nesse pastoreio, desse pequeno rebanho que você vai ter, 10, 12, 15, 16, 20 pessoas, Deus vai estar vendo a maneira com que você vai estar cuidando dessas pessoas. Seu coração pastoral vai ser identificado numa célula. A maneira que você cuida, com que você tem misericórdia, a maneira com que você ama, a maneira com que você exorta. Seu pastoreio vai começar numa célula. Depois que o seu pastoreio for eficiente, for eficaz na célula, na sua célula, você já vai para um ponto maior que você já começa a multiplicar essa célula. E aí você já vai ter uma célula que você vai supervisionar. Nessa célula que você vai supervisionar, você também vai ser uma pastora daquela célula ali, que você vai estar ajudando o líder de célula, você vai estar perto. Tudo. E aí começa a acontecer uma coisa muito legal, a igreja passa a te ver como pastor. Isso é legal. A igreja te mostra que você é uma pastora. Entendeu? A igreja começa a virar... A igreja que eu digo que são as pessoas da igreja. Eles começam a virar. Fala, Vitória, você vai ser pastora, hein? Isso vai nascendo dentro da igreja. O corpo, a igreja, ela vai sendo um porta-voz da vontade de Deus, do propósito que ele tem sobre a sua vida. A igreja começa a chamar você, entendeu? A Bíblia fala em Jeremias que Deus fala assim, darei pastores segundo o meu coração. Deus vê que a igreja precisa de pastores e ele vou dar pastores. Por exemplo, ele viu a igreja Batista Torre Forte, vou dar Filipe como pastor dessa igreja. Entendeu? Então, a igreja começa a enxergar em você um pastoreio. Na sua casa, o seu cônjuge, que foi o meu caso, né, Zisna, começa a ver o meu pastoreio. O meu líder de célula, ele começa a ver que eu tenho uma inclinação para ser pastor pela maneira com que eu amo e cuido daquelas pessoas ali. Então, e o pastor da igreja, o pastor presidente, o pastor Marcial, no nosso caso, ele começa a enxergar isso também. Todo mundo vê o seu chamado pastoral. Muito legal. Todo mundo vai vendo, cara, essa menina vai ser pastora. E aí, no meu caso, eu tive uma palavra de Deus. Eu pedi a Deus uma palavra. Eu falei, beleza, a igreja está me vendo como pastor, as pessoas já falavam que eu ia ser pastor. Minha célula me vê como pastor, meu pastor já me vê como um pastor, eu já desempenho o serviço pastoral na igreja, mesmo sem ser. Agora eu preciso de uma palavra para começar uma faculdade. Agora eu preciso de uma palavra. E a palavra foi dada a mim. Eu tenho uma palavra, que é um versículo que é reportado a Davi, que diz, eu vou tirar você de trás das malhadas e eu vou colocar você à frente de um povo. Vou tirar você de um lugar do secreto comigo e vou colocar você para pastorear o meu rebanho. Você vai estar à frente do povo de Israel. Essa foi a minha palavra. E aí, foi a palavra que eu recebi. Então, essa palavra, tipo assim, bateu um martelo. Vou fazer teologia, vou me tornar um pastor. Então foi isso. Mas é porque eu vejo por aí, eu super respeito, né? Deus tem uma maneira diferente de revelar os planos dele para as pessoas. Tem gente que é um profeta, você vai ser um pastor. Enfim, já recebi palavra para você ser um pastor. No meu contexto, na nossa igreja, a igreja te vê como um pastor. Seu serviço em uma célula, por isso que eu fiz questão de falar que a nossa igreja é em célula. O seu serviço na célula já vai te direcionando e apontando um caminho de que você vai ser um pastor, de que você vai ser uma muito legal. Ou uma pastora. Esses dias eu estava lá no quartel e eu estava observando uma pessoa que tem lá, um suboficial que tem lá. Ele é preocupado com a tropa, ele cuida da tropa, ele chama as pessoas no canto para conversar, ele explica cada um direito, ele sabe elogiar, ele sabe exortar. Esse cara não sabe ainda, mas ele tem um chamado pastoral. A gente identifica isso até nas pessoas ao nosso redor.
o jeito das pessoas ao nosso redor fazem com que a gente veja aquela área específica ali que ela vai ser chamada. E eu ficava vendo, cara, esse cara, ele é um pastor. Porque a maneira com que ele cuida, com que ele ama, com que ele se preocupa, ele tem a tropa Você vai identificando. E as pessoas seguem ele pelo exemplo. Não é um cara que na hierarquia militar você dá a ordem vai ser cumprida e ponto final. Sim. Não é o caso dele, ele é exemplo. Entendeu? Ele não conduz pela patente que ele tem. Ele conduz pelo exemplo que ele apresenta para a tropa, entendeu? Então as pessoas seguem aquele cara, obedecem aquele cara, escutam tudo que ele fala, pelo exemplo, Volta até naquilo que a gente estava falando do antes, exemplo. né? Então, nitidamente, aquele cara. Pra quem não sabe, Felipe além de pastor, é bombeiro. Bombeiro. Né? Eu acho que não falou isso. Sou bombeiro militar também no estado do Rio de Janeiro. E para acabar, eu queria que você trouxesse um ensinamento que você teve com o Zisna. Um ensinamento que eu tive no casamento? No casamento. Ajudadora. Ajudadora. É a palavra que foi dada a Adão no momento que Eva foi construída ali ao lado dele. Vou te fazer uma ajudadora. O casamento me potencializou para o ministério que eu exerço. Não existiria o pastor Felipe hoje sem Zisna ao meu lado. Não tem como. Que legal. Tudo a ver com me emocionando, meu Deus do céu. Não existiria, porque a gente está falando aqui sobre muita coisa boa, ser reconhecido pela célula, ser reconhecido pela igreja, chamado pastoral, tá pregando, tá no podcast. Isso aqui é a parte boa da história. Só que tem traição também. Tem gente que te abandona. Tem gente que é ingrato com você. Tem gente que você ajuda e vai dar as costas. E nesse momento, comigo, quem está do meu lado é Zisna. As minhas crises, quem conhece é Zisna. O choro, quem conhece é Zisna. Vocês não me vêem deitar no colo de ninguém. Eu sei que eu sou um cara que eu passo uma atitude empoderada. Eu levanto a cabeça. Eu sou o nariz em pé. Eu sou uma pessoa, sabe, o destemido. Dentro de casa, não. Dentro de casa eu deito no colo dela, eu choro, entendeu? Então, Zisna é tudo pra mim, minha esposa, minha ajudadora. Ai, que legal. Beijo, Zizi. Beijo. E aí, nervosa, feliz? Como é que você tá nesse nosso primeiro Torrecast? Eu tô nervosa, tá nervosa? Muito nervosa. Eu tô nervoso também, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Vai dar. Já deu, já. Já deu. Mas me conta, como que você chegou na igreja? Você já era de um lar cristão? Me conta sua história. Eu não era de um lar cristão. Nunca fui da igreja, não. Mas eu fazia terapia por diversos problemas mesmo da vida normal. Só que chegou num momento em que eu sentia que tinha algo a mais. Várias vezes eu virei para minha própria psicóloga e falei que faltava alguma coisa. E ela me aconselhou a procurar alguma ajuda, algum entendimento espiritual sobre aquilo que eu estava vivendo. E aí uma amiga minha me levou então para conhecer uma pessoa. Falou que tinha uma pessoa que me ajudar nisso e etc, mas não falou quem era, onde era isso. E foi aí que eu te conheci. A pessoa era eu. A pessoa era Felipe. E aí eu cheguei, ela me levou, no caso, porque a nossa igreja está em construção ainda, isso. Mas a obra ainda estava bem no início, não tinha altar na igreja, por exemplo. E eu cheguei lá e tava o Felipe com uma roupa toda suja de obra. E eu fiquei tipo assim, quem é essa pessoa? É um pastor ou é um pedreiro? Vai me ajudar espiritualmente, mas tá bom. Fui eu, minha mãe e a minha amiga. E aí a gente começou a conversar, ele se identificou, né, como uma pessoa da igreja, mas você não era pastor ainda, você era só líder de célula. Eu tava fazendo seminário. E aí você começou a conversar comigo sobre esse lado mais espiritual dos problemas que então eu estava levando lá para você, aconselhou minha mãe na época também. E então a gente começou a fazer aí, né, em reuniões e encontros e pra gente poder conversar mais. E você me chamou para ir pra célula. Isso. E aí depois eu entrei e nunca mais saí. E na época, como era pandemia ainda, a gente estava se reunindo na casa de Carolzita. E foi lá que eu tive o primeiro contato, assim, com uma célula. É interessante que eu já tinha tido visitas na minha escola de uma conferência famosa que tem aqui na nossa cidade. E eu nunca tive interesse de ir, assim. Eu achava, na verdade, aquilo uma coisa meio crente demais, sabe? Uma coisa meio... Não me enchia, não tinha vontade de ir. Apesar de várias amigas minhas já terem ido e tal, me chamado, eu não quis ir na época.
E aí, depois, né, eu faço medicina, no segundo ano da faculdade, que eu fui, então, conhecer vocês. E aí eu entrei na célula, depois eu fui pro culto, aí depois que eu comecei a frequentar o culto também, nunca mais parei. Que legal. E uma coisa que eu acho muito importante falar aqui é que como eu não era de uma casa, não era de um berço cristão, assim, a gente acreditava em Jesus, em Deus, mas não tinha aquela coisa assim, todo mundo vamos na igreja, aquela coisa muito certa, ou vamos ler a Bíblia, vamos fazer devocional, não tinha isso. Então, quando eu cheguei e fui ter o primeiro contato lá na igreja, eu já fui pensando, né, gente, eu vou para uma igreja evangélica. Eu quero saber como é que é, eu quero ir de coração aberto, de mente aberta, porque as coisas que você escuta antes, do lado de fora, é assim, gente, o pastor grita demais, Deus não é surdo, o louvor é alto demais. Então foram coisas que eu fui, não, peraí, vamos ver como é que é, sem esses preconceitos, né, sem essas coisas que o mundo tanto fala da igreja evangélica. E aí eu fui e me apaixonei. Que legal. E nunca mais saí A gente grita muito, você gosta? Vocês começam o culto assim, aí do nada vocês gritam. Depois empolga. Depois empolga mais. Mas aí eu acho que a pessoa que for conhecer uma igreja evangélica, assim, que muitas vezes as pessoas podem falar, nossa, mas é demais, você vai ter que ir e eles falam que não pode beber bebida alcoólica, não pode usar tal roupa, não pode sair mais, e você vai ficar limitado às coisas. Gente, não. Mas eu sei que é essa ideia que as pessoas têm do lado de fora, né? Sim. Só que é totalmente, assim, maravilhoso e transformador o que conhecer Jesus faz com você. É uma coisa... O grande entendimento da coisa toda não é obrigar ninguém a parar de sair ou parar de beber ou qualquer coisa do tipo. Mas quando você oferece Jesus para a pessoa, ela tem um relacionamento com Jesus e ela é preenchida por Jesus, essas outras coisas se tornam desnecessárias. Sim. Porque a presença de Jesus, andar com Jesus, gera tanta alegria, tanta paz, tanto prazer, que a gente vai perdendo a vontade ou de beber, ou de estar embalada, ou de usar droga. Jesus nos enche muito, né? Nos completa plenamente. Não é isso? Exatamente. E eu acho que também outra coisa que eu vivi muito foi entrar e me sentir assim, gente, eu não sei de nada, eu nunca toquei na Bíblia, eu não sei história Davi, Salomão, quem são, meu Deus. E lá dentro eu me senti muito acolhida. Legal. Muito acolhida. Ninguém virou e ficou me julgando porque eu sabia pouco. Sim. Ou que eu tinha acabado de chegar e eu ficava, ela não é da igreja, sabe? Ainda e tal. E eu ver também, assim, ter contato com as pessoas e ver que as pessoas que estão lá dentro também erram, também não sabem de tudo. São pessoas normais, mas são pessoas que estão dispostas a conhecer mais sobre Jesus, a querer buscar Jesus, a amar como Jesus. Isso fez total diferença. Sim, sensacional. Esses dias uma pessoa virou para mim, eu já vi 2 vezes isso acontecer, na verdade. Alguém que tinha um problema lá na igreja dele, pelo fato dele ser homossexual, alguma coisa do tipo, e foi recriminado na igreja e queria saber qual era a minha opinião sobre isso e tal. Eu falei, cara, essa realidade de ter preconceito com as pessoas é tão distante da realidade que eu vivo, da igreja que eu vivo, que eu não tenho nem opinião para te dar. Tipo assim, eu sei que acontece. Eu sei que acontece preconceitos, eu sei que acontece pessoas que são julgadas de alguma forma pela atitude delas, que são malquistas na igreja, alguma coisa do tipo. Eu vejo, eu ouço, a gente tem YouTube, a gente fica sabendo desse tipo de coisa que acontece. Só que é tão distante da nossa igreja, eu estou falando da nossa igreja, a igreja que a gente está inserida, a Igreja Batista de Torre Forte, nosso pastor Marcial, que em breve vai estar aqui com a gente também, no nosso podcast. Isso é tão distante que eu não sei nem muito como lidar com isso. Eu falo, cara, pode vir qualquer pessoa na igreja, pode vir que é homossexual, pode vir qualquer outra questão que a pessoa julgue que ela não possa estar na nossa igreja, numa igreja não, na nossa igreja ela pode vir, ela vai ser amada, ela vai ser querida. Então isso não quer dizer que a gente compactua com o pecado, mas as portas sempre vão estar abertas para a gente estar amando qualquer pessoa, entendeu? Sim. Qualquer pessoa, se é uma marca muito forte
que a nossa igreja tem, quando tem visitantes, é essa coisa realmente de serem bem acolhidas, das pessoas serem queridas, delas se sentirem à vontade. Isso meio que um DNA da igreja, sabe? Isso é uma marca muito forte. A gente acolhe todo mundo, mas também não aceita tudo por causa da Bíblia, sim, né? A gente exatamente. segue o evangelho, que a palavra diz. Exatamente. Você estava falando no início sobre terapia, né? E eu fiquei pensando aqui, até para a gente falar um pouco para as pessoas. As terapias, elas são fundamentais. Sim, A psicologia, cada pessoa se compreender, apontar o caminho, uma direção, da mesma forma que a medicina também, medicação e tudo. Só que a gente vê que muitas das crises humanas são travadas na ciência. Sim. E aí entra a fé. Sim. Aí entra Jesus Cristo, que é semelhante ao que aconteceu com você. Em determinado caso, a terapia travou. Não ia não tem como. além daquilo ali. Só que a fé entrou, Jesus entrou, o amor de Cristo entrou. Da mesma maneira também que a gente observa muitas vezes pessoas com doenças incuráveis, mas que recebem a cura. A gente tem inúmeros testemunhos de pessoas curadas ao nosso redor. Ou seja, a medicina travou, a medicina não ia além daquilo ali. Só que a fé, Jesus Cristo, consegue ir além, consegue resolver qualquer tipo de dilema humano. É resolvido por Jesus Cristo. Qualquer questão humana que você pode estar passando nesse momento agora, que você julga ser impossível resolver, que você julga não ter uma luz no fim do túnel, se é algo que não tem solução, tem solução. Tem solução com certeza. Para você, para o dilema e para qualquer questão que você esteja vivendo, não é? Verdade. Vicky, você já foi na África. Sim. E você foi para a África, já foi 2 vezes na África? Foi 2 vezes. Você já foi 2 vezes para a África e você também conhece os Estados Unidos, que você já foi com seus pais, ou Orlando, alguma coisa assim. Por que você optou por ir para a África quando você poderia ir para Nova York? Quando você poderia ir para Paris? Por que você foi para a África? Para estar inserida em um contexto também de não ter luxo, não ter riqueza, mas estar num contexto ali de muita pobreza, de muita miséria. O que te levou, o que te impulsionou a ter a possibilidade de estar em Nova York, ter a possibilidade de estar em alguma capital do mundo, outro lugar. E você estava na Zâmbia, prestando um serviço voluntário na Zâmbia. O que te levou para lá? Eu não me lembro direito de quando isso começou, de quando esse desejo surgiu, assim. Mas minha mãe fala mesmo que eu falo disso desde pequena, que eu queria conhecer a África e eu pedi isso de 15 anos, mas ninguém quis ir comigo, ninguém quis me levar. Te levar para Orlando? Sozinha, Resolveu te levar para Orlando? Tudo bem, né? Não vou reclamar também, mas a viagem mesmo que eu queria fazer era ir para a África. Eu não conhecia, nem assim, quais são os países, quais tem lá, quais eu posso ir, quais são mais perigosos mesmo para eu ir sozinha, sendo tão nova. Então, foram coisas que eu comecei a procurar depois. Foi aí que eu, em 2019, não era da igreja mesmo, eu fui para a África do Sul, estudar inglês, fazer trabalho voluntário lá também, e eu amei. Só que mesmo assim, eu senti que eu não conhecia a África, a essência da África que todo mundo falava, só que ninguém tinha ido, porque várias pessoas na escola mesmo, né, você aprende muito, aí fala lá dos povos que vieram para cá, da cultura lá que é rica e como tem essa diversidade toda, mas como também são lugares muito pobres e tal, só que ninguém que eu conheço foi pra lá, já viu tudo aquilo de perto e tal, então eu acho que aquilo foi alimentando mais a minha curiosidade em saber sobre aquele lugar. E foi então que depois de eu ter ido pra África do Sul, eu quis voltar. E é muito doido como vem uma coisa que eu quero ir, eu quero estar lá, como lá é maravilhoso, e eu acho que Disney nenhuma se compara àquilo. Nenhuma. Legal. Não se compara. As experiências, aquilo que você vê lá, o que você come lá, tudo é muito diferente. E em Zâmbia eu senti que eu tive mais essa experiência ainda de África do que a África do Sul. Justamente até por ter essa diferença socioeconômica, né, dos lugares. A África do Sul é um país bem mais rico do que Zâmbia. Só que você vê lá que não tinha alimento mesmo para as pessoas. Eu não fui também nada com a igreja, apesar de já aí agora, como eu fui no ano passado, eu já era da igreja. Mas eu fui de forma independente para fazer trabalho médico. E chegando lá, você vê que o que as pessoas precisavam era de alimento, era comida, mas não tinha. O problema central era esse. Só que a felicidade delas em te ver
ou ver que você estava cuidando delas lá também, ajudando. A gente passava nas vilas, aí eles ficavam gritando, as crianças vinham atrás de você gritando Musungo, que seria homem branco. E a felicidade em querer tocar na sua pele, tocar no seu cabelo, falar com você, conversar, mostrar a cultura deles, compartilhar, tudo isso era muito legal. E também como eu cheguei numa igreja lá, como eles louvam a Deus. Que legal. Como eles cantam os louvores. Eu fiquei 1h30 na igreja. E eu tive que ir embora depois para outro compromisso. Só que nessas 1h30, eles só estavam cantando. Que legal. Só louvando, só louvando. Que e eles legal. louvavam em grupos. Nossa. Isso é muito interessante. Não era assim, o louvor tá lá e a igreja cantando. Não, cada hora um grupo levantava e eles louvavam, eles cantavam. Aí depois levantava outro grupo e louvava também. E tinha uma bateria assim do lado. Muito interessante. Que muito legal. Interessante. Eu esses dias estava assistindo um vídeo no YouTube do Alok, que ele foi na África. E aí, o Alok, milionário, tem grana e tudo. E ele chegou lá, ele foi visitar alguma aldeia e tinha uma senhora que era cristã. E a senhora, sim, numa condição de muita miséria. Só que era uma felicidade, era uma alegria que aquela senhora passava para ele, que ele perguntou, nossa, a senhora está numa condição dessa, tanta miséria e tudo mais, que alegria é essa? E ela falou que a alegria que tinha dela era a alegria do Senhor, porque ela era uma serva de Jesus Cristo. Então, quer dizer, é uma alegria que está dentro, foi o que a gente estava falando até um pouco antes. Jesus nos preenche de uma forma tão incrível que mesmo num cenário exterior de miséria, fome, essas pessoas estão louvando, essas pessoas estão felizes, elas estão adorando a Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um socorro numa mulher que tentou suicídio na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ela morava num apartamento de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu lembro que na época, isso deve ter sido em 2010, por aí. O apartamento que ela morava estava avaliado em 7 milhões de reais, de frente para a lagoa mesmo. E aquela mulher tinha tentado suicídio. E eu entrei no quarto da mulher, ela estava na cama lá, mas ela tomou uma medicação que não a mataria, que a dose apesar de ter ficado muito sonolenta, ela não ia morrer por causa daquela intoxicação. A mulher estava numa cama, cara, no quarto dela, uma cama gigantesca. Eu nunca vi uma cama tão grande, um quarto tão grande, era botão por tudo quanto é lado. E eu conversei com ela por que ela fez aquilo. E ela disse que ela fez aquilo porque ninguém amava ela. Aí eu fiquei conversando com a mulher era dona de uma rede de lojas, tem loja no Fashion Mall, tem loja no Village Mall, tem loja no Shopping Leblon, no da Gávea. E era uma pessoa vazia. Era uma pessoa que não tinha Jesus. Tanta condição financeira, podia ir para qualquer lugar do mundo. Era uma pessoa que não recebia o amor de ninguém, uma pessoa que não era preenchida pelo amor de Jesus Cristo. Então é uma vida vazia, né? Tudo que está ao nosso redor, seja riqueza, seja vício, seja lá o que for, que fonte de prazer a gente busca, não preenche. Sim. Porque Jesus Cristo é o único que nos preenche. Se fosse assim, essa senhora e esse pessoal lá que você viu na igreja não ia estar louvando. Inclusive, foi uma das mulheres que trabalhava lá no projeto, né, voluntário, que chamou a gente para conhecer a igreja. Eu já era cristã, só que tinham vários voluntários ali que não eram. Então, isso eu achei muito legal dela ter chamado todo mundo. E principalmente que tinha uma galera muito da Europa, assim, que realmente não conhecia mesmo. Você vê, não conhecia. E ela eles chegaram depois a fazer uma vaquinha para construir a casa dela, porque estava chegando um tempo de seca, e aí ia ficar mais difícil, ou tempo de chuva, ia ficar mais difícil dela terminar a construção da casa dela e a condição dela financeira não dava para terminar, enfim. O pessoal se juntou para fazer, mas a alegria dela falando sobre Jesus, e em nenhum momento ela vinha, poxa, não tô com a minha casa pronta, tá vindo aí o período ruim, não vou conseguir terminar minha casa. Em nenhum momento ela trouxe esses problemas, sabe, pra gente. Pelo contrário, quando ela tava com a gente, ela tava o tempo todo sorrindo, que cantando. Legal, que sensacional. E na primeira oportunidade ela já carregou todo mundo pra igreja. Que legal, que legal. E Vicky, deixa eu te perguntar, hoje você faz medicina, tá no 4º ano? Tô no 3º. 3º ano, indo pro 4º ano. Isso. Você pensa ou tem alguma direção de Deus de aí sim associar um trabalho evangélico, missionário, baseado na sua profissão como médica, que tem portas abertas para chegar como missionária
na África, você pensa sobre isso? O que passa pela sua cabeça sobre isso? Hoje isso não é mais um sonho distante de você? Deus tem outros planos para você que não mais a África? O que você pensa sobre isso? Medicina, Evangelho de Cristo, missão na África? Não é um ou outro. Uhum. Não é o Evangelho, no caso, ele não está separado da minha profissão. Sim. Ele está junto. Sensacional. Independente de eu ficar aqui Sensacional. eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu vou ser usada aonde eu estiver. Não sei que área eu vou trabalhar, não sei se eu vou mesmo lá para fora depois, se eu vou ficar aqui. Eu tenho outras coisas em mente aqui também, mas não sei, tipo, o que Deus quer fazer comigo, ele vai fazer. Pra onde ele quiser me levar, ele vai me levar. Mas que tá inserido o evangelho no que eu faço na medicina, com certeza tá. Que legal. Com certeza tá. Que legal. E uma outra pergunta, hoje você está namorando, você namora PH com certeza vai estar assistindo a gente, vendo esse podcast, e eu sei que você vive um relacionamento cristão com ele. O que você poderia falar sobre isso? Eu tenho certeza que muitos jovens estão assistindo esse nosso podcast. O que você poderia falar? Você já teve relacionamento sem ser cristão e agora você tem esse sendo cristão? Qual a diferença? Por que é bom? O que você falaria para uma juventude hoje? É totalmente diferente. Totalmente diferente. Tudo que a gente aborda dentro do relacionamento, tudo que a gente vive, tudo que a gente compartilha um com o outro é diferente. Eu já tive um relacionamento fora e agora eu namoro com ele num relacionamento cristão. Eu acho legal falar aqui que eu tinha a oportunidade de ter conhecido ele 2 anos antes, porque eu sou amiga da irmã dele. Super amiga da irmã dele e eu nunca tinha conhecido ele. Durante 2 anos. Deus preparou o tempo certo. E eu não era da igreja, ele já era batizado desde os 12 anos. E ele tinha começado a orar para a mulher da vida dele. Só que eu tava tipo assim, gente, eu acabei de entrar na igreja, eu já vou começar a orar pelo homem da minha vida. Foi até um assunto que a gente teve, que você falou assim, Vitória, faz a lista do homem, da sua vida e tal. Eu peguei e fiz gente, essa lista, eu falo com todo mundo sobre essa lista. Essa lista é sucesso, hein? Eu aprendi com o Ludmilla e pastor Jean essa lista. Essa lista é sucesso. Vitória, coloca tudo que você quer do homem da sua vida nessa lista. Eu peguei e fiz. Tá, tava lá. Eu nem orando por aquilo eu tava, na verdade. Porque pra mim era uma coisa que eu tava assim, gente, eu acho que, eu não sei se eu tô nova, né, pra orar por isso já. Eu não sei se eu começo a orar agora. Eu tava naquele processo meio assim, eu já fiz a lista. Mas vamos ver se eu já fico na... Porque eu vejo tanta gente da igreja que tá num processo de oração há tanto tempo. Então eu fico assim, eu começo a orar agora, o que eu faço? Aí, quando aquela coisa meio assim, e eu tinha o quê? 6 meses na igreja quando eu fiz a lista? Não lembro. Sei lá, um ano, eu não tinha muito tempo. E quando eu fiz, foi aí que eu conheci ele. Ele já tinha vindo para Campos 2 vezes, e nas 2 vezes a gente não se encontrou, não consegui conhecer. Depois a gente se conheceu e aí começamos a conversar e nunca mais paramos. E eu fui listando, né? Fui vendo se ele estava ali de acordo com a minha lista. Lembrou da lista. E ele estava com todas as características, ele batia. A lista é sinistra, não é possível. A lista é sinistra. Não é possível. Eu não imaginava, saber viver assim. É uma coisa que eu ficava assim, gente, será? Depois de ter conhecido outros meninos, eu fiquei assim, será que é mesmo isso? Você ora e aí uma pessoa que não vai te trair, que tenha os mesmos propósitos que você, cara, que seja cristão, que seja uma pessoa boa, que seja uma pessoa que gosta de trabalhar. Será que existe tudo isso numa pessoa? Porque você olha os homens hoje em dia, não tem isso. Uma pessoa que é temente a Deus, uma pessoa que gosta de trabalhar ao mesmo tempo, que pensa na família, sabe? Que seja uma pessoa decidida. Sim. É uma coisa tão difícil de você ver hoje. Muito difícil. E depois de ter visto tanta coisa no mundo também, você fica meio desacreditado, assim, você fica meio balançado. Sim. Mas ele veio assim e eu fiquei, gente, como que legal. Deus é bom o tempo todo. Que loucura, que loucura. Que legal. E pra ele também, né? Que ele tinha começado a orar sobre isso. Sim. Mas a gente começou mesmo nosso relacionamento depois de 1 ano ali dentro da igreja. Ele queria uma menina cristã e a gente não se conheceu até eu me converter. Que legal. Esse relacionamento cristão já começa uma construção do relacionamento no namoro. Sim. Às vezes a gente vê aí, como eu também, antes de eu aceitar Jesus, tive vários namorados.
Você tá com aquela pessoa só por estar, você tá com aquela pessoa para extrair prazer, você tá com aquela pessoa para viajar, para ter relação sexual, você tá com aquela pessoa para isso. No relacionamento cristão, não, vocês estão criando uma base, um alicerce para o casamento. Eu acompanho vocês dois e eu vejo a construção desse alicerce. Tem até um versículo na Bíblia que fala sobre uma casa que é edificada sobre a rocha e uma casa que foi edificada sobre a areia. Na verdade, todo terreno tem areia. A grande questão ali da rocha é que tem gente que cava até passar da areia e chegar na rocha, e tem gente que para na areia, que na areia aqui já tá bom, já é o suficiente, e não vai até a rocha. E vocês têm ido até a rocha. Têm ido até a rocha na santidade desse relacionamento, têm ido até a rocha na leitura da Bíblia, têm ido até a rocha na devocional que vocês fazem junto, têm ido até a rocha na oração, que é um relacionamento regado de muita oração, estamos sempre orando, intercedendo e tudo. Então, quer dizer, vocês vivem um processo de cavar até chegar na rocha. Não é só começou a namorar, vamos viver todos os prazeres de um relacionamento. Não, tem responsabilidade, tem disciplina, tem leitura da Bíblia, tem, enfim, a fé está sendo fortalecida, a união está sendo fortalecida, o respeito está sendo fortalecido, a unidade está sendo fortalecida, tem muitas coisas. Eu tenho certeza que existem divergências entre vocês, mas as divergências são cheias de humildade, aonde um cede, o outro cede, entendeu? Então, quer dizer, isso é chegar na rocha. Esse é o nível que o casamento, que o relacionamento passa desse território de areia e vai chegando até a rocha. Vai chegando até a rocha. E aí, quando os problemas vierem, porque os problemas vão surgir, não tem como a gente fugir disso, Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo, vocês vão estar fortalecidos na rocha e essa casa não vai cair. E é legal que o reino de Deus, quando a gente olha para a Bíblia inteira, o povo de Israel foi um povo modelo, foi um povo exemplo para os outros povos, que poderiam seguir aquele modelo ali, modelo de todas as leis que Deus instituiu, relacionamento entre as pessoas, relacionamento com o negócio, venda de terreno, estava tudo muito estabelecido. Era um modelo padrão. Então, quer dizer, um casamento de vocês alicerçado sobre a rocha é um modelo padrão para as pessoas, para os amigos, para os seus colegas lá de faculdade, para os seus amigos. Nossa, queriam um relacionamento como o de Vitória e o de PH. Então, quer dizer, é um relacionamento construído sobre a rocha e que serve também de exemplo para os relacionamentos ao redor. Sim, mas ainda assim, no contexto em que a gente vive, de amizades e tal, é uma coisa que muitas vezes se torna muito distante ainda para as outras pessoas imaginarem. Tipo, o que é um relacionamento cristão? Como é que vive isso? Sim. O que a gente faz para viver isso? Sim. Mas eu acho que, assim, é muito melhor do que qualquer um imagina. Sim. O crescimento que você tem, o amadurecimento, e um incentivando o outro o tempo todo. É muito legal. A gente conversa sobre coisas essenciais, sabe, para o futuro. E não, eu acho que ajuda muito a não dispersar. Você não tem outras... Eu escutei isso uma vez, e eu vejo muito isso, que os relacionamentos, hoje em dia, eles estão muito voltados para outras coisas, não para as coisas essenciais. O que a gente quer no nosso futuro, juntos? O que você quer? O que você acha disso? O que você acha daquilo? E o relacionamento cristão, trazendo Deus para o centro, ele proporciona a gente a estar trazendo as coisas essenciais para o centro. Sim. E conversando sobre isso, preparando para o casamento. Muito bom. Muito bom, Vic. Vic, estamos chegando na reta final e eu quero agora fazer algumas perguntas curtas, em 1 minuto. Você vai ter 1 minuto para responder essas perguntas agora que eu vou te falar. A primeira, planos futuros para 2023. Qualquer um. Na igreja ou fora da igreja? Qualquer Meu Deus. Estudar muito. Firmar cada vez mais a minha fé em Jesus. Eu quero ir mais fundo nisso também. Participar de cada vez mais coisas dentro da igreja também. Ajudar mais o pessoal lá dentro. Espalhar cada vez mais o evangelho. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda para crescer, para amadurecer nisso tudo. Enfim. Faltou falar? Tenho muitos planos para 2023. Faltou falar liderança de célula, porque ela é minha auxiliar de célula e que eu espero multiplicar a célula dela ainda esse ano. A nossa célula ainda esse ano. A nossa célula, esse ano multiplicar e ela se tornar líder de célula. E hoje ela é minha auxiliar de célula. Muito bom. Isso aí, certo. Vai multiplicar.
Agora fala para daqui a 10 anos. Eu perguntei esse ano. E um propósito agora. Como você se vê daqui a 10 anos? Difícil, tá? Essa pergunta. Uhum. Muito difícil essa pergunta. Daqui a 10 anos, eu me vejo realizada profissionalmente, com a minha célula na minha casa, já casada, com a minha célula na minha casa, sendo líder de célula, liderando a célula com o meu marido. Viajando bastante. Muito eu bom. gosto de viajar também. Muita viagem para a África. Vamos viajar para Israel. Muito bom. Vicky, a gente vive num mundo hoje onde a rede social rouba muito nosso tempo. As estatísticas são altíssimas. Até tem telefone que até informa quanto tempo você levou na rede social por dia e o índice são 6 horas, 8 horas que as pessoas gastam na rede social por dia. Estamos inseridos nesse contexto atual. Em contrapartida, existem disciplinas espirituais do nosso relacionamento com Deus que a gente precisa viver todo dia, que é leitura da Bíblia, tempo de oração, tempo do secreto, Mateus 6,6, se encontrar com Deus no lugar secreto, ficar com Ele. Entendendo as disciplinas espirituais e entendendo o mundo que rouba o nosso tempo, qual é uma dificuldade para você? A maior dificuldade para mim? Seria muita arrogância falar que nenhuma nesse ponto? Não, fala que... Porque eu acho que tem um ponto que você tem que saber usar as tecnologias tudo a seu favor. Uhum. Então não tem como eu viver fora desse mundo, a gente está nisso. Então, o que a gente pode fazer para usar aquilo para o reino de Deus? É o que a gente faz hoje. E o Ministério de Mídias Sociais trouxe muito isso para mim. Só que, ao mesmo tempo, é saber o momento de você colocar seu celular no modo avião e viver ali o secreto com Deus. E desconectar de tudo. Então, é uma coisa que você tem que saber administrar. Eu acho que hoje eu consigo administrar isso bem. Eu consigo colocar meu celular ali no modo avião, esquecer do que eu tenho que fazer e ler a Bíblia e orar e fazer o meu louvor. Mas, ao mesmo tempo, com a rede social, eu faço o post no Instagram para o ministério, eu faço o próprio YouTube aqui, eu escuto pregação, podcast de outras pessoas, pregação online. Então, assim, é você ter o equilíbrio dos dois. Eu acho que hoje em dia isso não é um desafio para mim. E quando passa a ser um desafio, porque tem momentos mesmo que eu acho que é natural você tá mais ali, de repente mexendo no Instagram, você tá mais aéreo. Então, vamos apagar um pouquinho o Instagram, vamos apagar um pouquinho essas outras redes que estão te roubando tanto tempo para poder voltar então para o centro, se você não tá conseguindo equilibrar tudo. Sim. São as disciplinas, né? A gente precisa lutar contra essas doses de prazer que são oferecidas. Porque a rede social dá uma dose de prazer. É dopamina o tempo todo. É dopamina o tempo todo, é dopamina o tempo todo, entendeu? Eu tava até conversando com uma pessoa ontem sobre pornografia, era um outro assunto. Mas eu tava falando, a dopamina que é liberada pela pornografia é altíssima, ao ponto de ser mais alto que açúcar, mais alto do que a cocaína. A influência que a dopamina tem sobre o nosso cérebro, que a pornografia tem sobre o nosso cérebro, porque libera muito prazer, né? E a gente é cercado de prazer, a gente é cercado por fonte de prazer, e para viver as disciplinas espirituais, o nome diz já são disciplinas, a gente vai ter que ser radical, abrir mão daquilo que dá prazer para fazer aquilo que é necessário fazer nesse momento. É aí que os imaturos travam, porque tem que ter uma maturidade para escolher. A criança é imatura, ela quer comer o chocolate, mas não quer escovar o dente. O adulto precisa ser maduro, ele precisa entender que tem disciplina que tem que ser feita, e aquela disciplina que ele deseja fazer vai ser necessário que ele abra mão de alguma fonte de prazer do tipo. Né? Sim. E é isso, adorei o nosso primeiro Torrecast aqui, te conhecendo mais, eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Agora as pessoas já me conhecem um pouquinho de quem vai estar aqui o tempo todo falando com as outras pessoas, né? Entrevistando as outras pessoas também. Então é isso, gente. Finalizamos, né? Finalizamos. Nosso primeiro Torrecast. Agora vocês já conhecem um pouquinho mais da gente, né? De Felipe e de Vitória. Que vamos estar aqui entrevistando os nossos outros convidados. Toda quinta-feira, tá bom? Você quer orar para acabar? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, louvado e agradecido seja o Senhor. De nada adianta a gente estar aqui nesse podcast se não for o seu Espírito Santo trabalhando poderosamente no coração de cada pessoa.
E o que eu declaro, em nome de Jesus, é que cadeias diabólicas sejam quebradas, Deus. Cegueiras espirituais, tampões nos ouvidos caiam por terra agora, em nome de Jesus. E que essa palavra e todas as outras palavras que vão ser ditas, e os testemunhos e as histórias, façam, Deus, com que cada um conheçam a revelação e o amor de Jesus Cristo. Assim eu declaro sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso. Até a próxima. Tchau, gente.